Fala gurizada, meu nome é Michael, quer dizer então que chegamos aos capítulos semanais de Solo Leveling e ficamos com aquele gosto de quero mais. Partindo desse princípio, vim aqui recomendar a vocês alguns manhwas, webtoons que se assemelham de alguma forma ao Solo Leveling, tanto em qualidade de arte e ou uma história em geral que seja interessante. Eu não diria que essas obras são cópias de Solo, afinal nada se cria, tudo se copia hoje em dia. Eu diria que são fortemente inspiradas em Solo, que provavelmente já deve ser um gênero essa altura do campeonato. Também falo que não tenho certeza se são as melhores, e sim aquelas que mais chamaram a minha atenção. E se você gostar, deixa o like aí que eu trago mais de outros gêneros se quiserem. The Gamer. O primeiro que eu irei falar é um dos meus queridinhos. Tem vídeo no card e na descrição, caso queira saber mais. The Gamer foi por onde eu comecei a ler manhwas por indicação de um amigo e só 2 anos. Sim, já naquela época eu não achava a arte boa, e mesmo com o passar do tempo o autor não parece ter evoluído muito. Porém eu achava impressionante o fato de todas as páginas serem coloridas, e a história também não era grande coisa, pois já havia coisas como Sword Art Online e derivados no mercado. Ainda assim, até hoje é um dos meus preferidos, não o melhor, pela introdução que eu tive ao mercado de manhwas e pela história também. Han Ji-han era um estudante normal que simplesmente começou a ver janelas de status, quests, níveis e títulos sob a cabeça das pessoas. Ele percebeu do nada que seu corpo virou exatamente como o de um personagem de RPG. Um simples pedido de sua mãe, como ir comprar pão, tornava-se uma quest para ele, ao qual aceitar e cumprir, ganhava XP e ainda tinha a possibilidade de aumentar o seu nível. Com isso ele poderia distribuir seus pontos de status, como por exemplo força, literalmente ficaria mais forte no mundo real, o mesmo válido para os outros atributos. Um dia indo para a escola, de repente, do nada, mesmo estando no meio da cidade, não aparece mais ninguém no mundo. Apenas 2 pessoas no teto da casa no qual estavam conversando alguma coisa. E logo após começa a lutar, onde ele tenta fugir, mas mesmo assim é envolvido e preso por um monstro. A partir daqui, sem saber como entrou naquela área chamada Barreira Ilusória, Ji-han tenta descobrir suas habilidades de personagem e ficar mais forte, para não ser mais envolvido nessas confusões. The Beginning After the End. O que dizer do guri do peido explosivo? Talvez um dos melhores da atualidade hoje em dia, queridinho de muitos também. Já fiz vídeo, está no card e na descrição. Eu não conheci até pouco tempo atrás, até ter assistido os 4 primeiros episódios de Mushoku Tensei, e claro que não deixei de notar as similaridades no início. Fora isso, a obra tomou um rumo diferente, logicamente prende atenção pela qualidade da história. Começamos com o Rei Grey, um órfão que usou sua força para conquistar o mundo, tornando-se um rei com riquezas e prestígio sem iguais, e governando pela força. No entanto, cheio de inimigos. Mesmo com tanto poder, ele acabou sendo assassinado em sua cama. Tudo indicava que era por veneno, mas isso já nem importava mais, e ele aceitou seu destino. Mas mesmo assim, acabou não sendo seu fim, e sim o começo de uma nova história. Rei Grey acabou renascendo com todas suas memórias como Arthur Lewin, filho de ex-aventureiros. Porém, um mundo diferente e arcaico do seu mundo original, que era cheio de tecnologias. Então sua primeira missão desse mundo será descobrir como ele funciona. É um mundo dominado por monstros, magia, sistema de reinos de monarquia e o mais importante, ele passará por várias aventuras para tentar redimir seus erros do passado. The Beginning After the End está com quase 100 capítulos e é uma leitura recomendada caso você esteja procurando uma história bem feita com uma qualidade de arte. The Blade of Evolution, Walking Alone in the Dungeon. Falando em similaridades, talvez The Blade of the Evolution Walking Alone in the Dungeon seja uma das obras mais parecidas com Solo Leveling em questão de narrativa, e também já temos vídeo no canal, com uma arte fantástica que eu achei em certos pontos superior a Solo. The Blade Evolution vem da China e ainda tem poucos capítulos publicados até o momento. Essa obra talvez seja mais parecida com Solo da lista. O guri despertou seus poderes de caçador, suas habilidades eram de curandeiro, porém além das habilidades em si serem fracas, ele mal sabia usar de modo correto, então a maioria dos grupos de caça o rejeitavam pois ele mal ajudava a limpar as dungeons. Isso até um casal de amigos convidaram ele para limpar uma dungeon, que seria fácil para eles, ainda mais que eles tinham melhorado suas habilidades e estavam na boa intenção de apenas ajudá-lo. Tudo estava indo muito bem dentro da dungeon, já estava até indo embora quando de repente aparece um boss secreto, que era conhecido por apenas aparecer em dungeons de níveis superiores. Além de tudo, eram raros de aparecer. Sem muitas opções, eles lutaram bravamente contra o boss, de forma que tudo parecia que tudo ia dar certo para eles, deixando perto da morte. Mas eis que ele ativa uma habilidade chamada Insanidade, no qual seus status, que já eram 10 vezes maior que um boss comum, aumentam significativamente, então matando todos do grupo, deixando apenas o curandeiro por último, o qual lhe dá o golpe final. Com isso ele ganha a lâmina da evolução, e começa de fato a história a ficar mais forte dentro das dungeons. Gong Hyeon-ja. Esta obra talvez seja a mais recente desta lista, e talvez você ainda não conheça Gong Hyeon-ja.
Parece que deu um golpe de Kung Fu aqui. A obra fala de um futuro, onde monstros começam a aparecer com anomalias enquanto meteoritos estão caindo na Terra, que estava levando à extinção da raça humana. Mas quase ao mesmo tempo, começaram a surgir pessoas com capacidade de lutar de igual para igual com esses monstros, que parece que são chamados de caçadores e trazem mudanças ao mundo. Metade do mundo já havia sido tomado pelas bestas até o aparecimento dos caçadores, através do despertar, que normalmente surge em pessoas raramente depois dos 20 anos. Logicamente, quem tinha despertar conseguia fazer fortuna matando monstros. Seus cristais eram usados como energia neste mundo. Nosso protagonista dessa história já tinha 27 anos, quando uma voz lhe dizia que ele iria dar um poder, independentemente da sua resposta. Sim, esse era seu despertar, uma habilidade que era capaz de criar qualquer item científico usando-se de cristais. Essa habilidade era chamada de "se você me desse mais tempo e dinheiro". Desculpe aí, eu não consegui resistir. Sim, esse era o nome da sua habilidade de criar itens. É meio parecido com a de Momo Yaozoru, de Boku no Hero, que era a habilidade de criar qualquer material não vivo a partir do seu corpo descoberto, através da manipulação molecular de suas células de gordura. Ou de Dower's Game, Kaname Sudo pode recriar qualquer armas ou objeto simples que ele tenha tocado antes. Kill the Hero. Nessa Obito, o mundo literalmente se transformou em um jogo, com o surgimento de dungeons e monstros que apareceram nas cidades. Pessoas despertando poderes como jogadores receberam o chamado das autoridades dos deuses. Assim, o mundo tinha mudado para algo muito similar a um jogo. O nosso protagonista da história, ele nem sequer é um herói. Ele é um cara que acha que o mundo é nojento, que as pessoas fazem o que querem detonando o mundo com seus poderes. Mas isso até ele conhecer John Lee, o homem que realmente agia como herói. E confiando nisso, nosso protagonista se tornou um dos seus companheiros. Mas isso tudo era encenação do tal herói Messias, que todos consideravam era na verdade um falso herói. Ou seja, um vilão da pior espécie e com planos de governar o mundo. Então, o protagonista é apunhalado pela sua lâmina em sua última dungeon e acaba por ser morto. Mas quando algo acontece, ele acaba por voltar alguns anos no passado, como se fosse um respawn de jogo mesmo. Só que ele voltou ao ponto que suas habilidades ainda não tinham sido despertadas, e assim prometendo vingança daquela pessoa. Comente aí caso esteja lendo ou leu alguma dessas obras, ou se alguma despertou o interesse, e aguarde outros tipos de recomendações por aqui. Então, se quiser receber as novidades que estão por vir, se inscreva no canal. Também faço leituras de live no site Roxinho, Michael Ribeiro. Então é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, tchau!